Meus caros, que bom tê-los aqui para nós começarmos esse nosso último encontro do nosso Publius. O professor Luan também já está aqui conosco, participará trazendo Hum, informações muito importantes. Olha ele, professor Luan, meu amigo, tudo bem? Tudo certo. Que coisa Estamos boa. aí. É isso aí. A gente já está com alguns minutinhos, vamos já começar, né, para a gente não ficar enrolando demais. Pessoal, eu particularmente hoje só vou conseguir fazer a abertura. Falei com o Jonathan, vou ter que sair para. Era para ser mais cedo, acabou ficando um compromisso mais para tarde. Eu já quero agradecer ao professor Luan, que é nosso parceiro, teve com a gente aí dia desses na pós-de-teoria. A penúltima aula do semestre é com ele novamente, ele sempre muito gentilmente atende aos nossos pedidos. Eu quero deixar um agradecimento imenso ao Jonathan, que foi um sujeito que veio com a ideia de nós estudarmos o Kelsen e ele organizou, ele fez tudo, a gente só falou, vamos fazer via Publius, a gente entrega a plataforma. Então, tudo isso foi devido ao Jonathan e quero deixar o meu agradecimento aqui expresso, porque vocês perceberam o quanto ele trabalhou, vocês não imaginam o quanto ele trabalhou, né? Então, Jonathan, muito obrigado. A gente já está pensando no próximo, né, Jonathan? Não sabemos ainda se será sobre do working, sobre hard, só está com os livros aqui ainda da nossa última conversa. Mas teremos o Publius agora no segundo semestre. Estamos alinhando uma data aí com o professor Ingo, que fará a abertura. E fiquem conosco, tá bom? Jonathan, já vou te transmitir a palavra aí para você também saudar todo mundo e a gente já partir para esse capítulo tão delicioso do Kelsen que nós vamos, acho que dar enfoque hoje, né, que era o oitavo, né? Professor Renê, primeiro agradecer aí os elogios, vamos assim dizer. Eu acho que esses elogios têm que ser direcionados a todos que fizeram parte também dessas discussões. Eu acho que tanto a abertura com o professor Tércio, quanto os encontros que sucederam, eles foram muito importantes para esse debate e até mesmo esse entendimento sobre o Kelsen e o livro tão conhecido dele, mas às vezes pouco aprofundado. E eu acho que esse fechamento com o professor Luan vai ser muito importante, até mesmo para entender qual que é esse contexto do Kelsen hoje aqui no Brasil e a importância de a gente ter estudado ele. Então, acho que, primeiro, agradecer a todo o pessoal ali do grupo que se dispôs a ler o livro e a debater, que eu acho que sem eles esse projeto não teria nem tido ali o começo. E também agradecer aí ao Renê, a BD Conch, por ter feito essa parte de organização e apoio do projeto. E também, semestre que vem, a gente está planejando aí debates bem mais calorosos também sobre temas quentes do direito. Então, agora acho que passar a palavra para o professor Luan, eu acho que ele caiu da chamada. Estou aqui a princípio. Tá, que só sumiu aqui da tela, desculpa, professor. Na última aula aqui na BD Const eu tive problemas de conexão e eu não sei, porque hoje eu usei outras videoconferências, talvez seja o Google que esteja me... Mas vamos ver, se cair de novo eu dou um jeito. Mas, enfim. Então, só antes de passar, professor, só para até mesmo para explicar aqui como que foi nosso percurso, acho que é interessante o senhor ter essa ideia do que a gente debateu aqui. Nós tivemos aquele primeiro encontro com o professor Tércio, em que ele passou um pouquinho do contexto onde que o Kelsen estava inserido e como que ele, vamos dizer assim, elaborou o livro da Teoria Pura do Direito. E nos dois outros encontros, a gente se debruçou em debater o livro em si, trazendo o que seriam os principais conceitos que o livro dispunha, bem como aquilo que o autor quis passar. Várias dúvidas surgiram durante ali esses encontros, acho que a gente teve bastante momentos de conhecimento, mas alguns de dúvida também. E acho que isso que é o interessante desse projeto, a gente não sair
com respostas extremamente conclusivas, mas sim entendendo um pouquinho o contexto em que essas problemáticas foram criadas. Então, agora passo a palavra para você, professor, para, como bem melhor entender aí, trazer esse Kelsen para esse contexto que a gente está atualmente. Certo. Vocês me ouvem? Sim. Alô? Sim. Que eu reconectei a internet agora, roteei do meu telefone, porque, como eu disse, não sei o que acontece, que nas nossas reuniões eu tenho tido azar aqui com a conexão. Mas não estou vendo vocês ainda, mas... Vamos ver se reconecta aqui para eu poder... Me ouvem e me veem também? Sim, estamos vendo e ouvindo, professor. Tá, eu não consigo ver vocês. Mas então, pessoal, é um prazer estar aqui de novo, né? Quando o René me convidou, eu aceitei prontamente, porque para mim é um prazer conversar aqui com o público de alunos, né, da BD Const, porque embora a minha participação aqui nos cursos da BD Const tenha se iniciado no ano passado, ou seja, relativamente breve, em relação a outros professores da casa, né? É um prazer estar aqui na BD Const, porque, afinal de contas, é um público que costuma ser muito qualificado, né, o grupo de alunos, né? E é um grupo que costuma ser qualificado e também interessado em questões que, naturalmente, fazem parte da minha pesquisa, né, em filosofia do direito, mas questões que também são muito relevantes, né, para a gente desenvolver uma leitura crítica sobre outros tantos temas, né, que estão mais próximos da prática do direito. Então, só para ratificar, assim como nos outros encontros, o meu prazer de estar falando aqui com vocês, né, e agradecer ao René, com quem eu tenho mais contato nessa programação, né, de agenda e tal, mas naturalmente também meu agradecimento se estende ao Madalena, né, que acredito que esteja junto também nessa empreitada. E agora eu sei que pode chamar de Madalena, né, não só Luiz Henrique. Mas, pessoal, como o René me comentou, né, e em se tratando de um grupo de estudos, né, confesso que, ao contrário do que ocorre nas outras aulas, inclusive a gente teve uma aula na pós-graduação, peço desculpas, não, qualquer coisa, se cair de novo, eu vou tentar reconectar o modem ali, mas como eu disse, pessoal, eu tenho usado aqui a rede, não tem me servido, né, tenho dado aulas constantemente virtuais, e tenho tido azar aqui nos nossos encontros, eu não sei se é pelo horário, talvez, mas enfim. Então, recomeçando. Em se tratando num grupo de estudo, né, ao contrário do que eu havia preparado nas aulas anteriores da pós-graduação, eu confesso que eu não preparei aqui, né, um conjunto de slides, muito embora eu os tenha, né, porque a gente abordou Kelsen e a teoria pura do direito e alguns temas que são caros ao oitavo capítulo da teoria pura. Então, se for necessário, a gente pode retomar, né, esse material sem nenhum problema, mas suponho, né, que a dinâmica de um grupo de estudo seja também mais dialógica, né, do que propriamente expositiva, né? Mas ainda assim, tecendo algumas considerações iniciais, né, para dar o pontapé inicial na conversa do grupo de estudo, o que dizer sobre esse capítulo, sobre a teoria pura do direito e particularmente sobre o capítulo 8 da TPD. Bem, acredito que muitos de vocês, não tenho certeza se todos, mas pelo menos alguns, já estejam familiarizados, e acredito que isso tenha sido abordado nos outros encontros, né? Uma leitura rasa que existe na teoria do direito brasileira, né, principalmente na dogmática jurídica, e nos cursos de direito mundo afora, uma leitura rasa a respeito do sentido da obra de Kelsen, assim como do sentido do próprio positivismo jurídico,
né? Então, a gente parte, normalmente, daquela primeira aula do curso de Direito, de TGD, né? Teoria Geral do Direito. Geralmente, todo mundo tem essa disciplina no primeiro semestre. E daí vai o professor de TGD, e a primeira autor, primeiro, né, tema que ele aborda é a pirâmide keynesiana, né, a hierarquia das normas, até a norma fundamental, e, na sequência, relata, né, o problema do positivismo jurídico como uma teoria objetivista, né, que vê o direito associado à letra da lei, e daí, na sequência, né, o exemplo do professor geralmente é como o positivismo, então, está relacionado aos regimes autoritários, uma vez que o positivismo é dissociado da moral, né? Não existe esse aspecto crítico ao direito. Então, como o positivismo jurídico e Kelsen, portanto, está associado, né, aos fenômenos históricos autoritários, como o mais evidente deles, o nazismo. E essa, então, leitura se perpetua, e em contraposição, diz esse professor imaginário, né, de TGD, em contraposição, então, a essa doutrina rígida, né, objetivista, fria e calculista do positivismo de Kelsen, a gente vai ter teorias pós-positivistas que vão incluir no direito a moral através de princípios, e como esses princípios, então, vão abrir a interpretação e vão ser desenvolvidos por Dworkin, e como Alex vai trabalhar, vai sofisticar, tem autores que falam assim, sofisticar, vai refinar a teoria de Dworkin e vai desenvolver a técnica da ponderação. Mais ou menos esse é o percurso, né? E, claro, vocês que estão aqui interessados, acredito também, têm um conhecimento, acompanhem as críticas que, por exemplo, o professor Lênio Streck faz, né? A ideia, vamos dizer assim, de relativismo judicial, né, vinculada ao tema da discricionariedade, e de como o professor Lênio, nesse sentido, aponta que a discricionariedade, o relativismo judicial, ou seja, o fato que todos que trabalham no dia a dia com o direito presenciam e se indignam em alguma medida, né, como esse fenômeno vai estar relacionado, isso diz o professor Lênio, há uma compreensão errada do que significa ser pós-positivista, né, ou não positivista, tendo em vista toda essa imagem que eu estava construindo aqui. E, então, por óbvio, né, por uma implicação, a imagem equivocada que vai se desenvolver no Brasil, na teoria do direito brasileira, acerca do pós-positivismo, e todas essas repercussões negativas, né, que vão desaguar numa discricionariedade, arbitrariedade, relativismo judicial, elas têm como fundamento, então, uma leitura equivocada do que significa ser positivista. Naturalmente, se a gente tem um diagnóstico errado do que é o positivismo, a gente vai ter um desenvolvimento equivocado do que significa ser um não positivista, um pós-positivista. E o capítulo 8 da teoria pura do direito, nesse aspecto, né, ele nos auxilia, né, tendo em vista, de um lado, a brevidade e a maneira direta como Kelsen apresenta a questão da interpretação jurídica, interpretação judicial, de maneira que a gente pode afirmar que quem sustenta essa visão geral que eu estava passando sobre o positivismo, a letra fria da lei e a sequência, né, o encadeamento das ideias que eu estava expondo, quem apresenta, um doutrinador que apresente isso, ou age de má fé, o que nós não queremos acreditar, né, que haja tantas pessoas assim de má fé no âmbito dogmático doutrinário brasileiro, ou não leu, né, e se não leu também é um problema, porque está desenvolvendo uma teoria sobre, né, vejam, Kelsen não é um autor assim, né, desconhecido ou pouco mencionado, né,
e a pessoa está escrevendo sobre teoria do direito e parece que não leu, né? Ou não leu toda a obra, o que acontece muitas vezes, né? Nesse sentido, eu destaco aqui o René e o Jonathan estavam falando da possibilidade de se estudar do Dworkin. Uma outra coisa que acontece muito com Dworkin as pessoas costumam ler Dworkin só os primeiros 2 capítulos do Levando os Direitos a Sério, né? Onde o Dworkin desenvolve a questão da crítica ao modelo de regras e etc. Mas daí param por aí e acham que compreenderam Dworkin, né? E o Kelsen talvez passe por um fenômeno parecido, né? O fato é que as pessoas que costumam falar de Kelsen parecem não tê-lo lido, né? Bem, mas qual é o equívoco, então? É que, ao contrário do que se diz, né, nas nossas aulas de TGD, sobre o positivismo, particularmente Kelsen, desvincular a moral do direito, ser apegado à letra da lei, né, o direito é igual à lei, e etc., né, a gente vê no capítulo 8, com muita facilidade, que não é bem isso que Kelsen estava pretendendo. Ao contrário do que se diz, portanto, Kelsen vai defender no capítulo 8, primeiro, uma distinção entre uma interpretação como ato de conhecimento e como ato de vontade. Essa dicotomia, ela é muito importante para a gente entender toda a teoria pura do direito. Acredito que vocês já tenham falado sobre isso, né, essa distinção entre interpretação como ato de conhecimento, como ato de vontade, e a gente pode retomar isso com mais calma. E a partir dessa distinção, então, Kelsen vai defender a ideia de uma discricionariedade judicial, em um primeiro momento associada ao que ele vai chamar de moldura da norma. Então, a interpretação como ato de conhecimento do cientista do direito estabelece uma moldura da norma, e o aplicador do direito, que por sua vez pronuncia uma norma, ou seja, através de um ato de vontade, escolhe, dentro dos sentidos disponibilizados pelo cientista do direito, um dos sentidos a ser aplicado no caso concreto. E essa ação de escolha, ela é desvinculada de critérios, vamos dizer assim, racionais, né, ou de uma metodologia racional, razoável, e, portanto, discricionária. Mas, embora Kelsen, num primeiro momento, vai estabelecer essa ideia de uma moldura da norma, a partir da qual o juiz, né, em um ato de vontade, livre, portanto, de qualquer critério racional, metodológico, escolhe, tem poder discricionário, num segundo momento, em pequeno trecho da obra, do capítulo, a gente vai ver que Kelsen vai afirmar que mesmo, que em alguns casos, o juiz pode até mesmo decidir contrariamente à assim chamada moldura da norma, e que nesses casos, ainda assim, mas onde eu parei, pessoal, até onde vocês me ouviram, desculpem mais uma vez. Parte da onde o juiz pode fugir da moldura. Isso. Então, muito embora ainda que no capítulo 8º Kelsen vá falar dessa ideia de moldura da norma, ele ainda vai dizer que em alguns casos o juiz pode fugir dessa tal moldura da norma, e ainda assim a norma aplicada vai ser direito. E aqui reside um problema que está sendo debatido na teoria pura do direito, que é Kelsen, ao mesmo tempo que está desvinculando o fundamento de validade do direito a juízos morais, porque ele tenta estabelecer uma autonomia do objeto, né, científico chamado direito, e para isso ele tem que afastar o direito de outros campos normativos. Então ele vai brigar com os juízes naturalistas, mas ele também está tentando salvar o direito daquilo que os realistas jurídicos vão dizer que o direito é, e que os realistas vão dizer em síntese, que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, né? E daí vem toda a discussão do Kelsen com o Alf Ross, né, com o realismo jurídico, certo?
Só que nesse capítulo 8º, na segunda edição da Teoria Pura do Direito, quando ele assume ali, timidamente, que os juízes podem ultrapassar até mesmo essa tal moldura da norma, que é estabelecida pelo cientista do direito, quando ele assume isso, ele vai acabar criando uma brechinha que corrói todo, vamos dizer assim, o edifício de validade que ele estava tentando construir para o direito, né, como o direito como uma instituição normativa. Né? Por quê? Que se no final das contas o direito é simplesmente o que os tribunais dizem que é, o direito passa de ser uma questão de validade, a interpretação do direito, para ser uma questão de autoridade. Né? É isso que os realistas vão dizer. Todo esse edifício essa cadeia hierárquica de normas é uma bobagem. O que vale, no final das contas, é o que o juiz, que tem autoridade para dizer o que a lei é, o que vale é o que o juiz diz que é. Ponto final. O que cabe à ciência do direito? Descrever aquilo que os juízes decidem e, a partir dessa descrição, tentar formular uma projeção de como os tribunais vão decidir. Isso é o realismo. E o Kelsen quer fugir disso. E toda a teoria pura, em certo sentido, é uma forma que Kelsen está tentando desenvolver de dizer, não, o direito pressupõe uma hierarquia de normas que tem um componente não só de autoridade, mas também de validade, né, na medida em que uma norma é autorizada por outra. Né? E qual é o trecho, então? Deixa eu conferir aqui para ter certeza se é esse aqui que eu separei. Aqui, ó. A propósito, pelo menos na minha edição da Teoria Pura, a tradução, né, está na 394. Então, Kelsen fala assim, a propósito, importa notar que, pela via da interpretação autêntica, ou seja, a interpretação judicial, quer dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tende a aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa. Completamente fora da moldura. E esse é o marco, né? Um dos marcos, esse é o, vamos dizer assim, a gota d'água, né, da tese da discricionariedade judicial do Kelsen, que ele acaba tendo que assumir que os juízes decidem como quer e nesses casos, ainda assim, a gente tem que falar que a norma é direito, né, porque uma decisão judicial é uma manifestação do direito. Bem, então, assim, a gente tem esse ponto, pequeno trecho do Kelsen, que mostra, na verdade, uma arbitrariedade interpretativa, né, que não deixa de estar vinculada à própria ideia da discricionariedade judicial presente na obra do Kelsen. E a partir disso, então, a gente pode retomar o problema da distinção entre o que ele vai chamar de uma interpretação como ato de vontade e uma interpretação como ato de conhecimento. A gente abordou isso na nossa aula sobre Kelsen, né? Mas qual é a distinção fundamental entre uma interpretação como ato de conhecimento e uma interpretação como ato de vontade? Ou seja, a distinção entre o que faz o cientista do direito e o que faz o juiz. Qual é a distinção? Vejam, eu tenho usado esse exemplo e alguns alunos têm reagido positivamente ao exemplo, no sentido de terem entendido. Né? Então, vejam assim, o José Nilson, que nos acompanha, né? Beleza, José Nilson? O José Nilson vai a uma praça pública e indignado com alguma circunstância, vamos supor, com a escravidão. Né? Está muito distante de nós, como sabemos, no Brasil o trabalho escravo foi extinto, contém ironia, né? Mas muito indignado na época com a escravidão, vamos supor, e o José Nilson, então, exclama, né, escravidão é injusta, exclamações. Bem, isso é uma questão. Agora, eu
que estou passando pela praça, observo o José Nilson exclamar contra a escravidão e faço a seguinte observação. O José Nilson disse que a escravidão é injusta. Bom, qual é a distinção entre esses dois atos? Para Kelsen, a ação do José Nilson vai estar vinculada a um componente não propriamente racional, certo? Deliberativo, fundado em algum princípio justificador de uma argumentação moral. Não. A exclamação do José Nilson contra a escravidão vai ser o que Kelsen chama como um ato de vontade. Quando o José Nilson fala que a escravidão é injusta, ele está expressando a rejeição dele em relação à prática da escravidão. Mas essa rejeição tem um componente emocional, emotivo. Ela não é fruto de uma descrição de algum fato da natureza. Lembre-se que Kelsen é um positivista não à toa. Né? O positivismo jurídico está vinculado a uma concepção filosófica positivista, ou seja, é empirista. Né? Então, a exclamação do José Nilson ela não é uma descrição de um objeto da natureza. Ela é uma projeção emocional, podemos dizer, do José Nilson em relação a um fato. Mas a exclamação do José Nilson em si não possui um componente veritativo. Ela não é nem verdadeira nem falsa. Ela é uma manifestação emotiva, certo? Portanto, ela não é nem verdadeira nem falsa e não tem nenhum componente cognoscitivo, apto ao conhecimento, apto à verdade, se diz também. Em contraposição, como eu disse, eu passei pela praça e vi o José Nilson exclamar e fiz um comentário. Bem, o José Nilson disse que a escravidão é injusta. Este meu comentário, ele constitui uma descrição de um fato, certo? Ele é verdadeiro ou falso? Ou é verdadeiro que o José Nilson disse que a escravidão é injusta, ou é falso. E é dentro desses dois exemplos, então, entre o José Nilson que exclama na praça e eu que passo pela praça e descrevo o que o José Nilson exclamou, que vai se constituir a distinção que Kelsen estabelece entre uma interpretação como ato de vontade, como uma expressão, e uma interpretação como um ato de conhecimento, ou seja, como uma descrição. E a tese toda da discricionariedade judicial, portanto, vai estar amparada nessa distinção em que sentido? Bem, retomando, né? Ao cientista do direito, cabe fazer uma descrição das normas, tal qual, né, analogamente, eu faço sobre aquilo que o José Nilson está exclamando na praça, certo? Esse é o papel do cientista do direito, de forma análoga, né, tentando ser didático. Enquanto o juiz, quando Kelsen fala que o juiz realiza um ato de vontade, o juiz estaria, nesse caso, no papel do José Nilson. O José Nilson está proferindo uma norma, né? Aquilo que deve ser. Ok? Pois bem, minha internet está caindo de novo, não sei até que ponto vocês vão ver, mas acredito que retome, e a gente retorna com um comentário. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Deu uma oscilada ali, mas a gente está ouvindo. Pois é que cai aqui, e daí eu fico sem ver vocês, e presumo que vai cair depois também. Deixa eu ver se eu reconecto em outra rede. Agora retomou de novo. Vamos fazendo assim, infelizmente não cabe a mim agora, nesse momento, arrumar isso. Mas estão me ouvindo, né? Voltou. Beleza. Sim. Então, essa distinção, esse exemplo entre mim e o José Nilson, né? Desculpa, José Nilson, estar te mencionando tanto assim, só porque eu te vi ali. O Matheus está aí também, o Matheus também nos acompanha. Beleza, Matheus? Então, essa distinção, ela vai sustentar, portanto, a distinção entre o cientista do direito e o juiz, como aplicador de uma norma. Quando o cientista faz a sua interpretação como ato de conhecimento, portanto, ele descreve o conteúdo das normas proferidas, muito embora essas normas em si não tenham um conteúdo veritativo. Tá? Da mesma maneira, então, como um juiz aplica uma lei, uma decisão judicial, é o pronunciamento de uma norma também. E aqui no capítulo 8, Kelsen vai afirmar isso.
Uma decisão judicial, ela é uma norma, tal como a criação de um artigo de lei, vamos supor, por uma Assembleia Constituinte, certo? É uma produção normativa tal como, né, o proferimento de algo que deve ser, não algo sobre, não uma manifestação sobre aquilo que é. A distinção, em tese, é que um legislador, ainda mais um legislador constituinte, vamos supor, está muito menos vinculado a uma hierarquia normativa prévia do que um juiz, né? Mas a decisão judicial é uma norma, tal como as leis o são. Portanto, quando o juiz decide, ele profere uma norma, ele cria uma norma particular, e não uma norma geral, mas ainda assim cria uma norma. Sendo assim, tal qual, vamos mudar o Mateus agora, proferindo que a escravidão é injusta na praça, né? A decisão, o máximo controle que se tem nesse ato de decisão vai se dado, portanto, na medida em que o cientista do direito que faz uma análise cognoscitiva, né, uma interpretação cognoscitiva, estabelece os sentidos possíveis de uma norma superior à ação do juiz. E é nesse ponto que reside a ideia de uma moldura da norma. Pois, então, quando o juiz decide, ele está limitado, entre aspas... A internet do Lua hoje não está colaborando. Tudo bem? Voltei. Desculpem, mais uma vez. Tenho certeza que eu estou mais irritado com essa situação do que vocês, tá? Acontece, mas agora vai. A gente Perto. acredita. Alguém que seja crente aí, por favor, faça uma oração. Mas... onde paramos, então? Tá, então, em síntese, né? O cientista do direito vai fazer uma análise descritiva dos possíveis sentidos de uma norma, né? Uma análise semântica. E o juiz, por sua vez, que faz uma expressa, né, produz uma norma e não descreve nada, supõe-se que o juiz procederá de maneira a corresponder, na sua decisão, com um dos sentidos estabelecidos pela doutrina, né, pela ciência jurídica, certo? E nisso constitui o que Kelsen vai chamar de moldura da norma. Muito embora, como a gente acabou de ver, o Kelsen vai reconhecer que, na decisão, o juiz pode decidir até mesmo fora da assim chamada moldura. Mas isso é o resultado, isso é uma decorrência justamente dessa distinção que Kelsen estabelece entre ato de vontade e ato de conhecimento, certo? E isso, por sua vez, vai estar vinculado a uma concepção não propriamente jurídica, nem propriamente de teoria do direito, mas uma concepção de razão prática que está implícita ou explícita na teoria pura do direito kelseniana. E qual é a concepção de razão prática que está implícita nessa distinção entre ato de conhecimento e ato de vontade? A gente pode fazer uma relação, como eu faço, né? Tem um artigo que saiu há pouco com o professor Lênio tratando disso, depois eu encaminho aqui no chat, mas tratando a perspectiva metaética presente na teoria de Kelsen. Tá? E a gente tenta mostrar como Kelsen pode ser associado ao que a gente chama, na metaética, de emotivismo moral. Tá? Em síntese, o que é o emotivismo moral? Aquela imagem que eu estava apresentando, de que quando eu digo que algo deve acontecer, ou se eu digo, por exemplo, a escravidão é injusta, ou alguém deve ser condenado à pena de morte, ou qualquer juízo normativo, quando eu faço um juízo normativo sobre aquilo que deve ser, na verdade, eu estou expressando a minha aceitação ou rejeição a um determinado fato. Mas essa expressão de aceitação ou rejeição não possui um conteúdo descritivo, porque, afinal de contas,
como a gente sabe, a proposição, a afirmação que diz que algo deve acontecer ou que não deve acontecer, ela não está dizendo que algo é ou não é. E dentro desse quadro teórico, isso vai levar os positivistas, inclusive Kelsen, a dizer que, ao contrário das ciências naturais, empíricas, que descrevem fatos, dizem que algo é ou não é e, portanto, podem ser verdadeiras ou falsas, afirmações de algo que deve ser, enquanto manifestações emotivas, não são nem verdadeiras nem falsas. E como não são verdadeiras nem falsas, não há critérios racionais, né, para determinar a sua correção ou incorreção. E é daí que vem toda a tese keynesiana sobre discricionariedade e, por fim, né, arbitrariedade, podemos dizer, que está presente no capítulo 8. Certo? Então, a gente pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima. Né? Pode começar a identificar na ponta que a arbitrariedade judicial que Kelsen estabelece no capítulo 8 vai estar vinculada, intrinsecamente vinculada, à própria tese da discricionariedade judicial, que, por sua vez, tem como pressuposto a distinção que Kelsen estabelece entre ato de vontade e ato de conhecimento. E daí a gente pode partir para uma consideração mais filosófica sobre essa distinção entre ato de vontade e ato de conhecimento. Onde isso vai estar presente? Bem, isso vai estar presente com as suas nuances, não é? Passando um carro de polícia que eu ambulância. Com as suas nuances, né, vai estar presente de maneira geral em toda a corrente relativa ao que a gente chama de positivismo lógico, né, ou empirismo lógico, Círculo de Viena, né, uma corrente de pensamento que foi bastante influente, que teve sua origem principalmente na Áustria, né, e que teve contato, diálogo com Kelsen, certo? Então a gente pode fazer esse movimento, né, de ida e vinda, e perceber, então, e assim, né, pelo menos posso encerrar minha primeira participação aqui no grupo, né, para deixar o pessoal comentar e a gente conversar, mas assim, com esse movimento, vamos dizer assim, ascendente, um problema basicamente jurídico, que é, os juízes decidem como querem. A gente vai escalando o que está no capítulo 8, a gente chega a uma questão filosófica, né? E com isso, portanto, encerro defendendo, né, a proposta geral de cursos da BD Const, a proposta geral do professor Lênio e outros professores, né, colegas, a proposta geral de que as questões cruciais do direito, né, mesmo questões que muitas vezes são, entre aspas, práticas, né, vinculadas ao cotidiano jurídico, elas têm o seu nascedouro em concepções teóricas mais amplas, certo? Que vão desaguar em problemas filosóficos, em escolas filosóficas, ou em outro, dizendo de outra forma, em paradigmas filosóficos distintos, né? E para concluir definitivamente, então, pessoal, essa é a primeira participação, a primeira intervenção. A questão da discricionariedade judicial como um todo, que está presente claramente no capítulo 8º da teoria pura de Kelsen, ela vai acompanhar o positivismo jurídico como um todo, pelo menos o positivismo jurídico contemporâneo, né? E não aquilo que um outro autor que também é positivista vai dizer, o paleojuspositivismo. O paleojuspositivismo, que é o positivismo exegético. É a ele que o nosso professor de TGD se refere, mas se refere equivocadamente quando relaciona ele com Kelsen, né? Então, e é a discricionariedade judicial que vai ser o objeto de crítica de Dworkin a Hart. Muito embora Hart tenha semelhanças com Kelsen, né, como um positivista jurídico, mas todo esse aspecto
da relatividade de juízos normativos, e que vai desaguar na ideia de discricionariedade, que também vai estar presente em Hart, né? Em Hart, o pano de fundo teórico ele muda bastante em relação a Kelsen, certo? Porque Hart, ainda que seja um positivista, é um positivista mais contemporâneo, né? E que tem outros pressupostos que não esses, por exemplo, da escola de Círculo de Viena, o empirismo lógico e escolas e correntes nesse sentido, né? O Hart já passou por outras coisas, né? Outras experiências teóricas, certo? Então, muito embora defenda também a discricionariedade, em certo sentido se associe a Kelsen, que todo positivismo tem um problema em lidar com a ideia de razão prática, né? Racionalidade prática, ou racionalidade normativa. Hart vai ser uma outra praia. Só estou dando também fazendo uma outra distinção, assim como Kelsen não é um positivista exegético, Kelsen e Hart também não são a mesma coisa, certo? Mas daí eu devolvo para o Jonathan, né, acho que está coordenando aqui os trabalhos, para a gente conversar, porque às vezes, né, a gente tem promovido fez 2 edições de um grupo de estudo também, e como eu menciono no grupo de estudo que a gente faz pelo DASA, um grupo de estudo não é uma aula, né? Então vocês também têm a obrigação de ler e falar e intervir para a gente ter uma conversa, tá bem? Então, Jonathan, a palavra é sua e dos demais, né? Professor Lô, acho que mesmo você falando que não é uma aula, eu acho que foi uma aula e tanto, porque o aprendizado foi muito grande. Eu acho que até esse ponto desse capítulo, último capítulo, foi o que a gente menos debateu ali na última aula, porque já estava o pessoal um pouco cansado e tudo, já tinha se estendido, a gente acabou não se aprofundando. Eu acho que essa sua explanação acabou, acho que fechando bem aquele nosso debate, todo o debate que a gente teve. Então, assim, eu gostei bastante dessa exposição, mesmo você dizendo aí que tem que ter um debate, eu vou me utilizar da sua sabedoria para questionar alguns pontos, que agora saindo um pouquinho até da teoria do Kelsen e trazendo um pouquinho mais para o direito brasileiro e tudo mais. Eu acho que, pelo menos na minha visão, o direito brasileiro ele bebeu muito da teoria ali do Kelsen, principalmente nessa questão de hierarquia de normas e, vamos dizer assim, Constituição, leis, decretos, resoluções, extrair a sua validade conforme a norma de hierarquia superior. E atualmente, há alguns anos atrás, teve essa inclusão de alguns aspectos do pragmatismo e do análise econômica do direito, que foi aquela mudança na LINDE, que o juiz ele tem que considerar as consequências práticas dos atos, das decisões. Então, um questionamento que eu faço, até mesmo para saber qual que é a sua visão sobre isso, existe essa possibilidade de convivência entre a teoria do Kelsen, exposta do Kelsen, em especial essa questão de validade conforme a norma superior e também o pragmatismo, essa questão de consequencialismo, enfim, de considerar as consequências da decisão, enquanto a decisão tem que extrair a sua validade da lei, da Constituição, enfim, das normas que sejam superiores a ela. Tem Pois como é, ter essa... parece ser, porque se a gente desconsiderar, se a gente levar ao pé da letra o que o Kelsen diz no capítulo 8, e principalmente nesse trechinho que eu li para vocês, a gente vai dizer que pode conciliar qualquer coisa, né? Porque o juiz decide como ele quer. Se quer fazer uma prognose dos efeitos da decisão, né? Mas se a gente... Travou ali, professor, bem na parte do prognose. Não sei, Daí, se o juiz quiser fazer, né, assim, ter uma lei, decidir pragmaticamente ou em termos econômicos, assim ele pode fazer, né? Pelo menos nesse trechinho do capítulo 8, né? Se a gente seguir que esse trecho corrosivo da teoria pura do direito afirma, né?
assim é conciliável, né? Mas se a gente for levar vamos dizer assim, o espírito de Kelsen, né, que é o que eu acho que a tua pergunta está querendo direcionar, esse problema de Kelsen, que é chamado também de positivista normativista, né? Esse vínculo da decisão judicial à validade anterior, prévia, né? A validade normativa de normas antecedentes até a Constituição, são leituras, vamos dizer assim, incompatíveis, né? Em Mas Owen, assim, vamos colocar assim, pelo que eu entendi, o Kelsen, ele traz toda essa teoria dele durante 95, caiu agora. Esperar que ele volta. Jonathan, Kelsen traz Agora, toda... Diga. agora, agora voltamos. Professor, só voltando ali no questionamento que eu ia fazer, ele traz toda essa teoria dele, criando de fato todo um contexto, que é uma coisa que eu achei bem marcante desse livro dele, que ele cria todo esse aporte para fazer a sustentação dessa teoria que ele traz, que é a questão da validade, que é a questão, diferença entre imputação e causalidade, enfim, ele traz todos esses contextos. Só que daí ao final ele fala, ó, tem tudo isso, mas se não quiser não pode, se quiser não precisa seguir. Não é um pouco, sei lá, estranho? Eu achei um pouco estranho essa carta branca que ele acaba deixando no final. Assim, ó, tem tudo isso, mas se o juiz quiser, ele não pode. Eu sei que ele não colocou dessa forma, mas assim, Sim. é o que acaba ficando, porque se a Hart tem a questão lá dos hard cases que ele coloca, que às vezes dá para decidir fora da moldura também que ele utiliza, mas assim, ali o Kelsen, ele não traz condições para isso. Acho que ele não, apesar de que o senhor colocou questões práticas, né, mas ele não traz isso, ó, o juiz ele pode decidir fora desses critérios que eu apresentei, mas em tais situações ele não traz isso, né? Então, como que fica essa última, vamos dizer assim, proposta dele, não, se quiser não pode, ou não tira um pouco de toda a força que ele criou dessa teoria antes? Sim, tira. Por isso que Kelsen é um autor, assim, é um autor importante a ser estudado por conta como você estava falando, né, Jonathan? É um autor que influenciou, né, a linguagem jurídica brasileira. E a gente estava mencionando o exemplo que é hipotético, mas muitos acreditam que se identificam, né? Porque aconteceu comigo, pelo menos. Primeira aula de TGD, qual é o nome que a gente ouve? Kelsen, né? Então, é um autor que influencia o vocabulário da teoria do direito e etc. Mas a teoria dele em si, certo? Ela acaba se tornando muito frágil. E tanto que é difícil, certo? Muito, assim, vejam a distinção. Hart é um autor que, apesar de ter sido destruído por Dworkin, uma brincadeira, mas Hart é um autor que, apesar de ser duramente criticado por Dworkin e tal, né, é um autor que ainda influencia, a gente pega positivistas contemporâneos, né, o Hart é um autor ainda muito influente no debate propriamente teórico, certo? Se tivesse que ler uma teoria do direito, Hart ainda é muito mais vigente, né, influente hoje para a teoria do direito. Mas qual é no âmbito dos autores que a gente pode estudar, que a gente, né, vê trabalhos de mestrado, doutorado, qual é o grande autor que é kelseniano? Não, agora eu vou refundar a teoria de Kelsen. Existe uma corrente do direito kelseniana hoje? Alguém se diz, não, eu sou kelseniano, né? Então, assim, Kelsen, ele tem que ser estudado e tem que ser debatido, porque no meio da teoria dele, ele traz reflexões muito importantes, certo?
Mas tanto o problema da norma fundamental, a ideia de uma norma fundamental, quanto, né, tanto a base, ou enfim, o fundamento, quanto o resultado, o problema da interpretação judicial, comprometem gravemente a teoria keynesiana como um modelo a ser adotado, né, por um teórico do direito, por um jurista, certo? Então, assim, as discussões que ele traz, distinção entre imputação, causalidade, diferença entre validade e eficácia, enfim, dessas dicotomias que ele traça no livro, elas ainda são muito interessantes. O Kelsen é um autor, um intelectual muito, como é que posso dizer, arguto, perspicaz, né? Faz análises muito diretas e muito frutíferas, mas a teoria dele como um todo, ela é altamente problemática, né? Assim como é o positivismo lógico, que tem diálogo com Kelsen, embora Kelsen às vezes aceite, às vezes não aceite certas teses ali de autores positivistas do Círculo de Viena, e estão em notas no Teoria Pura do Direito, mas o positivismo lógico também é uma escola que teve a sua influência, a gente estuda os autores, as discussões, certo? Porque no meio das grandes teses, elas desenvolveram raciocínios interessantes, mas quem hoje na filosofia se diz, não, eu sou um positivista lógico, minha teoria é baseada no Círculo de Viena e na distinção, falando assim, numa linguagem mais, né, desse meio, na distinção entre verdades analíticas e verdades sintéticas, certo? Que é uma distinção lá do positivismo lógico. Na filosofia teórica, na epistemologia, ninguém defende mais o positivismo lógico. Certo? Ninguém se diz, não, eu sou um positivista lógico. Estou publicando em 2023 um tratado de epistemologia baseado no empirismo lógico. Não, ninguém faz mais isso, né? Então, assim, em síntese, Kelsen é um autor importante, pela influência que ele tem no debate brasileiro, porque a desleitura dele traz muito mais problemas do que a sua correta leitura, né? E segundo, porque é um autor que é muito rico nas suas análises, né? Mas isso é uma opinião pessoal, né? Pessoal, uma opinião de teórica minha, né? Acredito que, em termos de concepção de direito, por conta desses problemas, Kelsen não seja tão relevante, certo? E Hart, o positivismo de Hart, tem muito mais pertinência no âmbito do debate teórico internacional do que o positivismo de Kelsen, né? Porque ele cavou sua própria armadilha ali, né? No capítulo 8 é o exemplo mais drástico, assim. Entrou num beco sem saída. Kelsen, a teoria de Kelsen é aquela série que quase todos os episódios são bons, o último estraga tudo, quase. Por aí. Mas, Matheus, pode, tá com a mão levantada, pode assumir a palavra. Boa noite, colegas. Tudo bom? Só um breve comentário. Eu li o artigo do Luan, que o Luan lançou com o Lênin recentemente, sobre Eu mandei no Kelsen. chat ali, para quem tiver interesse. É muito bom, sim. Tem uma ótima relação do Kelsen analisando a questão da metaética, dele ser um não cognitivista moral, a questão do emotivismo e tal. Eu queria só trazer um comentário breve. Eu acho que dá para explicar um pouquinho do porquê da discricionariedade no 8º capítulo. Que o Kelsen, quando ele vai desenvolver um pouco sobre, acho que a dinâmica jurídica, ele vai explicar a validade das normas sempre em relação à norma superior, que dá validade às normas inferiores, consequentemente faz aquela cadeia e pirâmide tão conhecida kelseniana, né? E essa cadeia de validade que o Kelsen explica no livro, eu posso estar errado no meu entendimento, mas ele não vincula pelo conteúdo da norma, mas apenas pela, digamos, a validade daquela autoridade de emitir aquela norma.
Então, um decreto deve estar tem sua validade através de uma norma superior e, consequentemente, uma decisão judicial, ela pode ser discricionária porque ela não precisa guardar talvez uma pertinência conceitual, de conteúdo com a norma, e inclusive versar sobre matéria que não esteja na norma, que é através da moldura da interpretação, né? Então, acho que talvez tenha alguma relação com isso, com esse conceito de dinâmica jurídica, e de não prestar necessariamente uma validade conceitual na pirâmide keynesiana. E, em certo sentido, eu queria perguntar para o Luan, como é que o Kelsen, através do 8º capítulo, da discricionariedade, ele acaba se assemelhando ao realismo jurídico, de certa maneira, porque se ele critica o realismo jurídico no sentido de que vai criticar a concepção de que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é o direito, e acaba que com essa abertura interpretativa e a discricionariedade, acaba que os juízes podem decidir o que quiserem através desse exercício interpretativo. Então, acaba que se assemelhando muito com o realismo jurídico, a meu ver. Sim, sim, eu estava mencionando isso, né, Matheus? Acredito que vai cair a minha conexão de novo, daí eu retomo e te respondo, mas só um minuto. Então, pessoal, retomando, né, um intervalinho. A pergunta é tão boa que eu tenho que fingir que caiu a internet para eu respirar, pensar, daí eu volto. Mas, primeiro, quanto à estática e dinâmica jurídica, né, a estática e dinâmica, elas vão estar relacionadas a esses dois níveis, né, de o nível da ciência do direito. A dinâmica jurídica vai ser esse processo, né, contínuo de criação normativa, por onde o direito, de fato, se dá, né? E sobre o problema do realismo, sim, é isso que eu estava mencionando. O Kelsen, ele se afasta do direito natural, mas o outro inimigo dele também é o realismo jurídico, né? Toda a noção de validade normativa que Kelsen vai tentar impor ao direito vai se dar em resposta ao realismo jurídico, que diz em si, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, né? E a ciência do direito cumpre o quê? Tentar fazer uma projeção daquilo que os tribunais vão decidir. E o Kelsen, não, o direito não é isso, o direito é um sistema hierárquico de normas que se diferencia da mera autoridade pelo critério de validade, né? E daí, por exemplo, isso é o exemplo clássico, né, que está presente em Kelsen e em Hart. Qual é a distinção do direito, uma ordem jurídica, para uma ordem qual é, por exemplo, a distinção, acho que é o exemplo do Kelsen, né, do coletor de impostos e de um assaltante, se ambos pedem para tu dar o teu dinheiro a eles. O que torna o coletor de impostos direito e, portanto, uma pretensão, né, vamos dizer assim, de legitimidade, enfim, e o que torna o assaltante um criminoso? Se ambos são ordens e ambos são dotados de sanção, né? Então, esses dois critérios não podem ser suficientes para definir aquilo que é o direito. Qual é o critério que define a ordem de um coletor de impostos e a ordem de um assaltante para dar o dinheiro? É que a ordem do coletor de impostos é válida, né, está amparada por uma norma superior. Então, ele vai criticar o realismo jurídico com isso, para o qual, né, na esteira lá do Austin, né, o direito é simplesmente uma ordem de um soberano acompanhada de uma sanção. Tá? Então, entre essas duas esferas, uma, o direito natural, que tenta legitimar o direito de acordo com critérios, né, normativos abstratos, e o realismo jurídico, que diz que o direito é uma simples questão de autoridade, daquele que tem o poder de emitir uma ordem e punir quem não cumpre. O Kelsen e o positivismo jurídico, né, do Hart também,
vão estabelecer a noção de validade normativa, o que é altamente corrompida, como tu está mencionando, Matheus, no sentido que eu tinha mencionado também, que é altamente posta em dúvida, na medida em que o Kelsen vai dizer que, no final das contas, os juízes podem decidir mesmo fora da moldura das normas, né? Definida pela ciência do direito que ele está defendendo ao longo da teoria pura do direito. Então, esse trecho ali, que está presente na segunda edição da teoria pura, contamina a obra. Né? E mesmo que o texto, aquele trecho não tivesse presente, isso não daria a Kelsen razão, né, na sua concepção geral. Essa distinção entre ato de conhecimento e ato de vontade, toda essa problemática, ela é em si complicada de se defender, mesmo que o Kelsen não tivesse assumido no final do texto, que no final das contas os juízes decidem como quer e tanto faz. Tocou, famoso, né? Tocou o F, né? O Kelsen, né? Isso aí mesmo, decide como... O Fábio tinha levantado a mão. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, professor, primeiramente, parabéns. Eu li o artigo, tomei a da aula que nós tivemos na pós-graduação, até bem, é muito interessante, sobretudo por abordar pontos de... Ele realça alguns pontos de Kelsen que eu acho que muitas vezes, talvez seja hoje um dos pontos que falta, né, para explorarmos melhor, ter sido um bom pilão para explorar os estudos aqui no Brasil, que é os marcos teóricos pelos quais partiu Kelsen, né? É uma coisa que o professor Cláudio Michelon já tinha chamado a atenção, na monografia dele pioneira, que já tem 20 anos, que é a aceitação de objetividade, e tem sido há já alguns trabalhos aqui, sobretudo o professor André Coelho e o professor Ricardo Evandro Martins, que trabalham com os marcos teóricos dos quais partiu Kelsen, que são as escolas neocantianas do início do século XX, né? Que na ideia de conhecimento não é dado, conhecimento é construído, né? Conhecimento é construído. Você só pode conhecer aquilo que você formula e constrói. E de certa maneira, quando você estuda a história da filosofia, esses marcos teóricos, de certa maneira, eles já, embora não sejam de todos inválidos, eles já estavam bastante eclipsados com a virada linguística, quando teve já praticamente quando o Kelsen estava formulando, já no início do projeto da teoria pura, a virada linguística já estava começando. Basicamente, os primeiros escritos dele são da mesma época do Tratados Lógicos e dos escritos do Wittgenstein, que só foram tornados ao público após sua morte. Então, tem esse problema metodológico que, de certa maneira, por mais que Kelsen seja importante, e de fato ele é uma referência incontornável na teoria do direito, e todos temos que conhecê-lo, eu tendo a me filiar na forma como ele foi colocado na tradição anglo-americana. Ele praticamente é o autor continental mais citado no livro de jurisprudência, por exemplo. Tirando o que vem até o século XIX, no século XX, praticamente, dos europeus, só ele é citado nos autores anglo-americanos. Então, ele é tido como um antecedente a Hart. E é muito tentador, sem querer colocar entrar na questão do discricionário judicial, de certa maneira considerar que, apesar dele ser um autor descritivo, de fato, o jeito que ele descreve não é o que nós vimos na prática. Por exemplo, aqui me vem à mente o fato de que foi afastado uma revelia criminal por abuso de direito do réu quando não comunicou o endereço e não foi localizado no seu endereço. Ele não poderia afastar a revelia. Então, hoje, a prática jurídica está invada de valores éticos. Né? De valores éticos. E ele já tinha percebido isso. Tanto, por exemplo, que nós estudamos a biografia de Kelsen, nós percebemos que após a segunda edição da Teoria Pura, ele buscou uma resposta para esse desafio, pós-positivista, indo pelo caminho uma parte da filosofia de direito foi para valorizar, por uma aproximação dos valores éticos políticos, e outra parte foi uma aproximação da lógica. Claramente, quando você analisa o que ele escreveu, o que ele debateu nos anos 60,
ele procurou esse segundo caminho, né? Eu não me permito discordar do Matheus quanto aqui o capítulo 8º teria alguma relação com a discussão com o realismo jurídico, até porque, praticamente, Matheus, se você comparar a primeira edição com a segunda edição, ele não mudou uma vírgula do capítulo de interpretação. É um capítulo intocado. Então, assim, o que ele produziu em 34 foi a mesma coisa que ele produziu em 1960. Então, houve, de fato, debates dele com os realistas norte-americanos. Aqui eu cito a todos o artigo dele da Teoria Pura do Direito na Jurisprudência Analítica, que é um artigo que está no livro Que é Justiça, quando ele procura encaixar a teoria pura do direito na tradição anglo-americana, e ele teve um debate com o Alf Ross, quando da publicação da segunda edição de Teoria Pura. O Alf Ross fez uma resenha criticando pontos da segunda edição da Teoria Pura. Confesso que eu não conheço os detalhes, mas esse debate ele é conhecido, aí que cabe uma pesquisa que só tem, de fato, disponibilizado em língua inglesa, esses escritos que ele teve. Então, o que eu coloca é que, como ciência humana, o direito tem um limite. A partir desse limite, de fato, vem o imponderável ou vem a vida real. E acredito que, no fundo, toda a construção teórica dele, ela esbarrou nesse limite, que são os casos que fogiriam fora da moldura. Por mais que ele fizesse, pela dinâmica jurídica, um trabalho de produção de conhecimento que chegasse a um ponto X, poderia ir a alguma coisa além desse ponto. Então, o que nós devemos considerar no capítulo 8º é a confissão de que toda a construção teórica dele, que era a esse respeito, de certa maneira, ela esbarra por ser simplesmente uma construção teórica humana. Aqui são algumas considerações até para complementar o debate. Beleza, Fábio. Só sobre o teu comentário ali, acho que primeiro, eu tenho dúvidas. Acredito que esse trecho mencionado sobre a fuga da moldura da norma, ele tenha sido acrescentado na segunda edição, tá? E eu me lembro, tem um capítulo de um livro organizado pelo Marcelo Catoni e outros, que abordam esse acréscimo e como que esse acréscimo comprometeria. Depois eu posso resgatar isso para ter certeza. Mas acredito que há, sim, como eu tinha dito, né, uma relação, ainda que indireta, uma aproximação não intencional, mas ainda assim possível, entre o que Kelsen está defendendo e o realismo jurídico, na medida em que, quando ele assume que os juízes decidem de qualquer jeito que isso ainda assim é direito, né, ele fala em alguns casos, mas em quais casos? Quando? Como? Eu quero, até para contribuir, quero só colocar que o Tiassoni, o professor Tiassoni, no capítulo dele sobre Kelsen, no livro dele sobre enfoque analítico da filosofia de direito, ele coloca Kelsen de fato como um realista exacerbado. Pois é. Então ele acaba rompendo, porque qual é o debate que está entre aqui esses dois grupos, né, pessoal? Realismo e positivismo do Kelsen, né? O debate entre validade e efetividade. Né? O que está em debate é isso, validade e efetividade. Existe uma tensão entre ambos esses dois campos aqui, né? Porque uma lei pode ser válida, ainda assim não ser efetiva, enquanto o comando de um assaltante, ainda que não seja válido, se alguém chegar com uma arma e apontar para vocês, né, suponho, vão cumprir a norma estabelecida pelo assaltante, vamos dizer assim, né? E daí, como tu define em que âmbito se situa o direito? Né? E o Kelsen acaba assumindo o direito no final das contas, pelo menos em alguns casos, aspas, né? Vai ser uma questão de autoridade ou de efetividade, na medida em que o juiz, ainda que decidindo ao alvedrio, né, da moldura da norma, ainda assim a decisão dele vai ser direito. Por quê? Porque o que está em jogo ali é a autoridade
né? Então, então, nesse aspecto, Kelsen vai acabar fazendo uma brecha, como eu disse, nessa teoria, em que todo edifício que ele tenta construir sobre a validade, a ideia de validade jurídica, acaba sendo corrompido, né? Na medida em que, bem, se os juízes decidem como querem, em alguns casos, aspas, em quais casos, né, não, ele não fala, no final das contas, o direito vai ser uma questão de autoridade, né? Mas, isso me faz pensar em outro lado, que essa dicotomia validade e efetividade, validade e autoridade, ela está presente, ela é uma tensão constante na aula, certo? Destacado aqui para ler, talvez eu tenha, mas tem trechos bem anteriores ao capítulo 8, não no nível da interpretação, mas nesse nível mais fundante do direito, entre autoridade e validade, né, que o Kelsen também já dá indícios. Vamos ver se retoma agora. Eu estou pulando rede para ver se estabiliza. Agora acho que voltou um pouquinho melhor. Eu estava antes na conexão do telefone. Eu pulei para. Na minha aqui tem a rede 2G e tem a rede 5G. É que a 5G era para ser a top, né? Que não. É a Mas nem a famosa 2G análise funciona do direito. dever ser, né? E não do ser. Justamente. Mas eu confesso que nesse horário, eu acho, pessoal, vou ligar, vou ver. A Clara é minha operadora. Vou ver se é uma questão, se dá para eles virem aqui revisar, porque não é possível, né? Enfim. Mas, como eu ia dizendo, na página 99 da Teoria Pura do Direito, o Kelsen traça ali, ó, vou ler rapidinho aqui, mas dele tem uma nota que ele vai puxar e vai citar o Ross, problema do realismo. Mas aqui ó, ele fala: a tarefa da ciência jurídica não é, em qualquer dos casos, fazer profecias sobre as decisões dos tribunais. Ela dirige-se não só ao conhecimento das normas jurídicas individuais postas pelos tribunais, mas também ao conhecimento das normas gerais, produzidas pelos órgãos legislativos e pelo costume, a respeito das quais o custo seria possível uma previsão, pois a Constituição normalmente apenas determina o processo da produção legislativa, e não o conteúdo das leis. Uma predição das decisões judiciárias, porém, fundamenta-se essencialmente no fato de que os tribunais costumam, de uma maneira geral, aplicar normas jurídicas produzidas pelo órgão legislativo e pelo costume, e, portanto, em mais não consiste senão na afirmação de que os tribunais decidirão como devem decidir, de acordo com as normas gerais vigentes. As profecias da jurisprudência realística distinguem-se das proposições jurídicas da ciência normativa do direito apenas pelo fato de serem afirmações de ser e não de dever ser, mas, como asserções de ser, não traduzem o específico sentido do direito. À medida em que os tribunais, nas suas decisões, criam direito novo, a sua predição é tão pouco possível como a predição das normas gerais a produzir pelo órgão legislativo. Estas normas jurídicas, porém, formam a maior parte do direito, que é o objeto da ciência jurídica. Então, aqui ele está dando uma indireta, e depois ele tem uma nota aqui, nota 16, em que ele vai trazer o Alf Ross. Eu não sei se eu consigo resgatar aqui a nota tão rápido, mas fica a referência aqui que a gente vai interessado nesse debate, pelo menos na minha página aqui, a página 99, no tópico Ciência Social Causal e Ciência Social Normativa. Aí vocês leem os parágrafos, daí vai ter esse trecho que eu li, e a nota 16 desse tópico vai trazer a menção ao Alf Ross. Que agora o Fábio trouxe, realmente, daí agora eu não tenho certeza, esse debate em que momento ocorreu, né? Quando o Kelsen já estava nos Estados Unidos e lançou a segunda edição e tal, mas é uma boa questão, né, pessoal? Porque Ela começou a partir de uma resenha, professor, do Alf Ross, feita logo após a publicação. Na verdade, tem vários momentos muito interessantes de comentários da segunda teoria pura de dos anos 60, que
bem vale um estudo monográfico de quem tiver interesse, né? Por exemplo, esse debate com a Ross, o debate que ele teve com o professor Julius Stones, a tradução pelo professor Mário Lozano da doutrina pura del diritto, que, por exemplo, foi praticamente uma reinvenção de Kelsen na Itália, praticamente, sabe? Então, porque antes a base, para o colega ter uma ideia, o grande kelseniano na Itália era o professor Renato Treves, né? E a partir e o professor Norberto Bobbio. E a tradução do professor Mário Lozano praticamente reinventou os estudos kelsenianos na Itália, né? Interessante. Pois é. Então, E a gente não pode esquecer também, para puxar por sardinha na sardinha latino-americana, que o último grande debatedor foi o professor Eugênio Burlagan, né? Também. E quando descobriram uma carta de um escrito, o Instituto de Hans Kelsen, né, da Áustria, descobriu que seria a resposta de Kelsen, uma crítica feita pelo professor Burlagan nos anos 60. Interessante. Não conheço esse debate. Mas, como vocês imaginam, né, pessoal, embora eu esteja aqui como professor, sou alguém cuja pesquisa está em desenvolvimento, e meu autor objeto propriamente não é, né, o Kelsen, né? Então, embora eu tenha assim, enraizamento dentro daquilo que eu estou apresentando hoje, né, com certeza existem debates e perspectivas que eu não conheço, né? Então, por isso que é bom essa conversa aqui. Fiquem à vontade para trazer elementos novos. Não sei se o professor Lô já tem tempo para mais dois questionamentos, como que está aí teu horário, até mesmo para... Tranquilo, pode ser. Se tiver alguma pergunta mais, Mais algum colega tem algum questionamento, algum ponto interessante para levantar, alguma dúvida, enfim, algo a acrescentar ao debate de Kelsen? Acho que sem novos questionamentos, professor. Rian, nos 45. Com a palavra, Rian. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Professor, tem uma questão, o senhor citou o exemplo com relação ao coletor de impostos e o assaltante, e me surgiu, né, uma dúvida com relação a essa tensão entre validade e eficácia em Kelsen. Eu estava na aula, no último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre o 7º capítulo, né, que foi o capítulo do direito internacional. E o Kelsen faz lá a abordagem de que o direito não tem como finalidade nem a paz, inclusive. Ele faz, pelo menos, né, no livro, ele aborda essa questão. Então, nesse exemplo do coletor de impostos e do assaltante, ele diz que não pode ser, né, pelo menos o que o senhor citou, não, e o Kelsen também cita, que não pode ser apenas a sanção, né, um pré-requisito para você afirmar que determinada conduta ou norma seja jurídica. Mas, se for um estado no qual esse coletor de impostos, né, esse estado for ditatorial, né, enfim, que diferença teria dele para o assaltante? Sim. Pois é, essa é a questão, né? Qual é a diferença que teria? Segundo Kelsen, né? Primeiro, isso nos retoma, né? Isso é pistas, assim, teria que ver ali o texto, desenvolver, não é uma resposta, é uma boa pergunta. Mas, primeiro, isso nos retoma ao debate que eu mencionei que Kelsen faz ao longo do texto entre a validade e efetividade, né? Validade e autoridade. E, como eu disse, Kelsen é bastante dúbio, porque antes mesmo dele, no capítulo 8, falar que no plano, vamos dizer assim, micro, né, os juízes decidem como quer, e isso nos levou a essa consideração sobre a relação do positivismo com o realismo. Antes, o Kelsen estava debatendo esse nível mais macro da validade e efetividade, e ele vai falar que o direito não pode ser apenas só válido, mas também tem que ter o plano da eficácia.
Sim, uma lei que é meramente válida e não é cumprida não é lei. Ele fala nesse sentido, o que é problemático em relação à própria teoria do Kelsen, certo? Agora, o problema é o seguinte, tá? É que o direito, que uma coisa é analisar o direito segundo a perspectiva científica, do cientista do direito. No contexto da ciência do direito, há essa norma pressuposta que Kelsen chama de norma fundamental, que confere validade a todo o sistema jurídico, certo? Só que essa norma fundamental, ela se dá nesse nível, e tão somente. No nível da dinâmica do direito, certo? Nível de como o direito se desenvolve e é criado, poderia dizer, neste momento, que o direito não tem esse compromisso com a validade do sistema enquanto tal. De maneira que um direito posto, certo? Na vida real, não no âmbito da teoria, o direito como ele se dá na sua dinâmica, ele é um exercício de autoridade, certo? A questão é que dentro desse Estado totalitário, Estado autoritário, né, que impõe um sistema jurídico em detrimento da vontade da maioria ou em detrimento de um conceito abstrato de justiça, certo? Ou qualquer outra concepção normativa que a gente possa tentar desenvolver para legitimar o direito, né? Mas o Estado autoritário, dentro desse Estado autoritário que impõe um direito, haverá um cientista do direito que analisará esse sistema e pressuporá a norma fundamental. Muito embora a norma fundamental, enquanto tal, não exista, né, na dinâmica da vida política e de estabelecimento de normas do Estado, certo? O estabelecimento de normas pelo Estado, na realidade, né, na realidade social, é um ato de autoridade, certo? Que é ou não efetivo. Entende? É por isso que a validade, ela se dá e ela é, vamos dizer assim, conferida, em último estágio, pela ciência do direito, que está analisando o direito não segundo critérios de autoritarismo, de justiça ou de democracia. Entendeu? O cientista do direito não estabelece esse juízo para identificar a validade do sistema jurídico. Inclusive, aqui há uma outra distinção, né, entre validade e legitimidade. A validade do direito não pressupõe a sua legitimidade em termos éticos, morais, enfim, ou qualquer outro nível que a gente possa desenvolver, né? Então, em síntese, o direito como fato político, como desenvolvimento, como estrutura política, né, ele é posto, e é ou não efetivo, e se dá na sua base por uma questão de autoridade, né? O nível da validade, ao qual Kelsen vai referir a norma fundamental, não está na dimensão prática, dinâmica, portanto, do direito, mas sim na dimensão da análise científica de um sistema dado e estabelecido, certo? Seja com base, esse sistema tanto faz, se ele foi estabelecido com base na porrada, né, tiro, porrada e bomba, ou com base em critérios intersubjetivos de justiça, os quais todos os cidadãos respeitam. Certo? Tanto faz. Há um sistema jurídico estabelecido por um ou outro motivo, e o cientista do direito, para isolar o sistema jurídico, né, e ter um objeto próprio, pressupõe a norma fundamental. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu fui desenvolvendo aos poucos, eu fui pensando e respondendo. Não, não respondeu sim, não. É mais pela questão, realmente, a questão de você separar validade de legitimidade, eu acho que consigo, né, a gente consegue compreender melhor, realmente. Mas com essa questão da separação, professor, que o Kelsen faz,
para separar o direito da ciência do direito, me lembra muito, e é sempre a velha discussão, o que o Maquiavel já teria feito com a política, separado política da ética. E aí, se nós permitíssemos um sistema, né, no qual apenas é descritivo, me parece que, e aí o senhor utilizou inclusive a palavra direito como sistema político, que não haveria diferença entre direito e política nesse aspecto, né? Enfim. Em qual sentido da... Peraí. Uma Reformula a tua última autoridade, parte. de uma autoridade, colocando, impondo um determinado regime, que qualquer sistema político que vença uma eleição, ou que assuma o poder, vai impor as suas regras, aí o direito não se diferenciaria da política nesse quesito. Num sistema autoritário, né, que era o exemplo de onde partiu a pergunta. O fundamento do direito enquanto fenômeno social, né, ele não está separado da moralidade, da política, da ética, ou de qualquer outro nível que a gente possa desenvolver, né? O fundamento do direito pode ser qualquer concepção normativa estabelecida, né? O que não tem nada a ver, segundo o Kelsen, com a ciência do direito, né? Que vai estabelecer um sistema jurídico e vai pressupor a ideia de norma fundamental. Entendeu? Porque com a norma fundamental, Kelsen isola o direito, um direito posto, específico, determinado, isola esse trechinho de um fenômeno global que não tem fim, né? Não tem esse, entendeu? Que não, porque se o direito fosse encarado na sua dinâmica e se tentasse desenvolver uma leitura científica nesse nível da produção, estabelecimento, desenvolvimento do direito, né, seria algo que impediria, seria algo impossível de se realizar, na medida em que o direito, enquanto fato social, está atrelado aos mais distintos campos normativos, né, morais, éticos, políticos, de poder, de legitimidade, a depender de o que se entende por legitimidade em cada contexto e assim por diante, né? Mas se fosse assim, o direito, então, nazista, o direito brasileiro, o direito australiano seriam coisas muito diferentes, e não se poderia ter uma teoria geral do direito, e nem se poderia ter uma teoria do direito enquanto tal. Se faria, então, sociologia, vamos dizer assim, certo? Ou ciência política, ou qualquer outra área. É para estabelecer um marco, a partir disso aqui a gente tem um sistema de normas válidas nessa sociedade, certo? E vamos estudar as características desses sistemas, é que o Kelsen vai desenvolver a ideia de norma fundamental, que também é problemática, né? Se vocês se confundem com a ideia de norma fundamental, é claro que a gente tem questões interessantes e tal, o Fábio mencionou o neocantismo, tem uma relação da norma fundamental com Kant, né, na medida que norma fundamental é uma norma de cunho transcendental, né, ela é constitutiva do conhecimento de um objeto, embora não esteja neste objeto em si, né, ela é a gente que atribui ao objeto um marco, mas num sentido bem diferente do que Kant está trabalhando na crítica da razão pura, né? Então é interessante, mas também é problemático em termos teóricos. Mas quero dizer, se vocês se confundem com norma fundamental, depois de terem lido com atenção, ter, né, minimamente entrado no problema ali de Kelsen com Kant e o que ele vai falar da ciência do direito, ele trabalha ali, agora a gente resgatar aqui a parte em que ele fala da norma fundamental, né? Mas se vocês lerem, prestarem atenção, irem atrás, lerem um comentador e ainda assim se sentirem estranhos com a ideia de norma fundamental, não se preocupem, porque é uma ideia em si problemática, né? Mas, enfim, não quero devagar demais também, senão fica muito... Não quero ser confuso, né, prolixo, então, assim. Eu acho que é bom até essas divagações, porque a gente vai criando mais questões. Inclusive, é uma que eu tive agora aqui, nas palavras do professor. Já questiono quanto a isso.
Ele traz ali, salvo engano, quando ele fala da norma hipotética fundamental, que ela seria pressuposta ali pelo constituinte originário ali, ó, vamos colocar assim, aquele que dá razão ao ordenamento jurídico. Agora a gente utilizando assim, eu não consigo compreender isso, mas na visão dele, a cada constituição haveria uma norma hipotética fundamental ou somente aquele primeira constituição do Estado que traria essa norma hipotética? Ou a cada nova constituição teria uma nova norma hipotética fundamental? Ou, enfim, que daria essa razão a todo o ordenamento jurídico? Qual que seria a compreensão dele nessa questão de mudança de constituições, de lei maior? Não, só primeiro, assim, tem um trecho aqui. Com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o direito, não tem por forma alguma de justificar, quer através de uma moral absoluta, quer através de uma moral relativa, a ordem normativa que lhe compete, tão somente conhecer e descrever. A norma fundamental, ela não se dá, como eu disse, no nível da Assembleia Constituinte. Tá? O Constituinte, ele não pensa na norma fundamental. O Constituinte, seja lá que for o Leviatã, né, um ditador, ou uma Assembleia democraticamente eleita, né, pode ter a concepção que quiser. Estou estabelecendo essa Constituição e o direito nacional com base nos princípios de justiça igualitária e blá, blá, blá. Né? Ou estou estabelecendo esta Constituição com base na ideia de que o povo ariano é um povo superior e que vai dominar o planeta Terra e exterminar os povos inferiores. Ou qualquer coisa que for, certo? Isso se dá na dinâmica do direito, no nível da formação e desenvolvimento do direito. E cada direito tem a sua formação e a referência que for. Se é a concepção moral pressuposta, ou uma concepção política, ou uma concepção puramente autoritária, né? E a norma fundamental não se dá nesse nível. O Constituinte estabelece a Constituição a partir das infinitas razões políticas que ele possa ter, certo? Sejam elas boas ou más, justas ou injustas. A norma fundamental é um preço. Só complementando, até desculpa interrompê-lo, só para acho que vai já fazer parte da resposta. Essa questão da legitimidade é algo que é bem marcante também quanto à obra do Kelsen, né? Quem é legítimo para fazer aquilo, que difere uma ata de uma reunião de pessoas aleatórias de uma lei, sendo que ambas têm a mesma formação, vamos assim dizer, pessoas votando sobre assuntos, é a legitimidade. Quem seria legítimo para ser essa Assembleia Constituinte? Porque eu até trago um exemplo aqui bem conhecido, questão dos Estados Unidos, que lá a Convenção da Filadélfia, o pessoal foi lá não para criar uma Constituição, o pessoal foi lá para conversar a respeito de aspectos econômicos. Então, assim, o pessoal foi lá para conversar a respeito de situações de estados autônomos, saíram de lá com um novo país, uma nova confederação, uma federação ali. Então, assim, ele traz também, já que o senhor disse que essa questão não é pensada pelos constituintes ali, mas ele traz quem que seria legítimo para ser constituinte, ou seja, da onde que vem essa legitimação? Mas isso é a questão. Isso não aqui, ó, o trecho que eu li. Com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o direito. Não tem, por forma alguma, de justificar. Quer através de uma moral absoluta, quer através de uma moral relativa, a ordem normativa que lhe compete. Tão somente conhecer e descrever. E depois, na página 225, ele fala: na medida em que só através da pressuposição da norma fundamental se torna possível interpretar o sentido subjetivo do fato constituinte e dos fatos postos de acordo com a Constituição como o seu sentido objetivo, quer dizer, como normas objetivamente válidas, pode a norma fundamental, na sua descrição pela ciência jurídica, e se é lícito aplicar per analogiam
um conceito da teoria do conhecimento de Kant ser designada como a condição lógico-transcendental dessa interpretação. Então, a gente vai retomando e vou me lembrando de outros aspectos importantes. Então, assim, bom, a ciência do direito não tem que legitimar, não cabe à ciência do direito, então esse não é um problema aqui da teoria pura do direito, dizer quem é legítimo para ser o constituinte ou não é, né? Quer por uma moral absoluta, quer por uma moral relativa, isso não é um problema da ciência do direito. E depois, aqui é uma outra distinção, pessoal, que ele traz nesse trecho que eu li, que é entre o sentido subjetivo e o sentido objetivo de uma norma. Se eu disser, Jonathan, desliga a câmera, eu estou emitindo uma norma. Mas essa norma, emitida por mim, professor, a não ser que vocês me considerem como uma autoridade dotada de validade, né, normativa nesse ambiente, mas a norma emitida por mim, Luan, ela tem um sentido subjetivo. Ela expressa a minha vontade em relação a ti. Certo? Então, a norma fundamental, na medida em que ela funda uma cadeia de validade de todo o restante, ela confere, ela transpõe para o nível da ciência do direito um sentido não meramente subjetivo, de ato de vontade meu, mas um sentido objetivo de validade. Certo? Mas essa norma fundamental, ela não está presente no ato em si de pronunciamento da Constituição. Nem dos políticos, nem dos ditadores, nem dos parlamentares, enfim. A norma fundamental é um pressuposto daquele que vai identificar o direito como um objeto, certo? E não como um mero ato de vontade subjetivo. Vocês entendem o ponto aqui? Então, essa distinção é importante, sentido subjetivo e objetivo das normas. Quem confere o sentido objetivo, que vai ser descrito pelo cientista do direito, é a norma fundamental. Mas a norma fundamental ela não existe no mundo dos fatos. A norma fundamental é um pressuposto do cientista do direito. Ela não existe no âmbito da Assembleia Constituinte ou de quem quer que ponha um direito dado em qualquer sociedade. A norma fundamental ela é transcendental. Ela está no âmbito da ciência do direito, da descrição do direito. Certo? Ela isola o direito do mundo político, cheio de subjetividade, e Kelsen não é um relativista moral, um relativista... Né, porque se a gente pegar um jus naturalista, o que baseia... que o problema da teoria do direito é o problema da legitimidade do direito. Então, dentro de da descrição do direito está também a descrição de valores objetivos incrustados na natureza das coisas, ou, enfim, de uma vontade divina absoluta, e etc. Né? Mas não é o que o Kelsen está dizendo aqui. O Kelsen não é um relativista moral. Né? Ele vai dizer, o direito pode se basear em qualquer moral que seja. A ciência do direito vai isolar as fontes morais, políticas, éticas, todas as compreensões normativas que existem no mundo da política, e estabelecer um sistema objetivo, a partir do qual a gente possa descrever qual é o sentido das normas. Esse sentido objetivo, ele é dado na medida em que a gente isola isso. E como a gente isola, não interessa quais são as razões do constituinte, se elas são legítimas ou ilegítimas, se são morais, se a moral é em um sentido ou é em outro, é uma moral cristã, uma moral oriental, qualquer coisa que seja, uma moral marciana, certo? A norma fundamental ela isola o direito, mas ela não existe enquanto tal no mundo político, do debate, etc. É o cientista que atribui ao direito ela, né, a norma fundamental. Ela está no âmbito da ciência, não da dinâmica do direito. Perfeito, Não sei se professor. Acho que não, foi bem claro. José, finaliza aí nossos questionamentos com a palavra. É um último questionamento, é só para, até sobre esse ponto mesmo, só para ver se a minha compreensão ela está muito equivocada ou pouco equivocada ou não está equivocada.
porque eu entendo que a gente tende a fazer o questionamento inverso, a gente tende a imaginar que a norma fundamental seria, a gente traz ela como se fosse um fato do mundo, e que esse fato do mundo fosse anterior à Constituição, enquanto, na verdade, é o oposto. A existência do ordenamento jurídico, que é um fato do mundo, que para ser incluído nesse sistema lógico, e aí eu acho que Kelsey, ele se depara com o problema daquela concepção fundamentalista do conhecimento. Você sempre precisa ir regredindo para você poder validar cada passo, e para que essa regressão não vá até o infinito, ele precisa parar num ponto. E aí, para ele parar num ponto, ele cria esse pressuposto lógico. E aí, eu acho que esse pressuposto lógico ele serve para inserir o ordenamento dentro do sistema. E não como uma justificativa prévia ao ordenamento. Eu não sei se é uma compreensão certa, se dá para explicar dessa forma. Acho que é por aí. Eu estou tentando ver aqui quando tu falava. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Eu estava tentando resgatar aqui o tópico em que ele fala do sentido objetivo e subjetivo da norma e como ele estabelece essa ideia de que é a norma fundamental que põe um sentido objetivo a uma norma subjetiva, né? E, portanto, é a norma fundamental que estabelece uma cadeia de validade. Mas agora não sei se vou encontrar aqui lendo o sumário, né, de relance, assim. Mas é por aí, José. A ideia é essa norma fundamental, não é nesse sentido que ela fundamenta um sistema jurídico, como se fosse, vamos supor, uma vontade divina, certo? A lei humana e a lei divina, né? E a lei divina se sobrepõe à lei humana e ela fundamenta, não é nesse sentido que ela é fundamental, né? A norma fundamental, ela se dá não no plano da produção do direito, nem no plano de quem opera o direito, né? Mas no plano do cientista do direito que tenta isolar esse conjunto de todas as normas sociais, né? Que também são utilizadas como justificativa no âmbito de uma Assembleia Constituinte, assim por diante, mas são sempre normas subjetivas. Porque todas as normas para Kelsen têm conteúdo subjetivo, certo? Kelsen é um relativista, em termos normativos. O conteúdo das normas é sempre relativo. Então, o que confere objetividade ou validade, certo? Não vai ser alguma norma, algum preceito ético, moral, que legitime a produção do direito, desde a sua Constituição, desde a Constituinte até a aplicação pelo Judiciário. O que vai oferecer a validade vai estar no âmbito da ciência do direito. E o que confere a validade vai ser essa ideia de norma fundamental, mas que, retomo, não existe nessa cadeia de produção normativa. Ela é posta pelo cientista do direito, que não é um participante da prática jurídica. O cientista do direito não é um juiz, não é um advogado, não é um legislador. O cientista do direito é alguém que está de fora, tentando dar um sentido objetivo para aquelas normas que ele está analisando. Ou tentando conferir aquele sistema como um sistema válido. Então, ele analisa, ele precisa da norma fundamental para isolar o direito enquanto fenômeno normativo. E a partir do momento que ele isola, ele tem um objeto. Tendo o objeto, ele consegue descrever esse objeto e transferir essas descrições que ele faz desse objeto aos praticantes da prática jurídica propriamente dita, os juízes, os advogados, os legisladores, ou seja lá quem for, que emita alguma norma nessa cadeia hierárquica. Não sei se me faço entender, mas a ideia é mais ou menos por aí. Então, a fundamental não existe, ela não legitima nada,
E o problema da legitimidade não é um problema da teoria do direito, né? Não é. Não interessa isso. Perfeito, Lu. Acho que sanou bastante essa dúvida que a gente estava tendo. Primeiro, acho que as perguntas sanaram, e também acho que o tempo do professor Lu já está se esvaindo aí. Tomamos O bastante tempo com não, nossos mas a energia questionamentos. sim. Mas, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Acho que foi um fechamento muito bom para esse nosso semestre, principalmente essa colocação inicial que fechou muito o nosso debate, que era o ponto que a gente, às vezes, até igual você falou, pela falta ali de sanidade mental depois de debater todo o livro de Kelsen. No último, a gente já estava meio cansado. Mas, Sim. novamente, agradecer, já convidá-lo para o próximo semestre. A gente ainda não definiu o tema, convidar o professor, convidar todos que estão presentes também a fazer parte. Nos próximos dias a gente vai estar já trazendo alguma informação a respeito disso. E agradecer a todos pela presença e pela dedicação que tiveram com o projeto, que acho que isso foi o mais importante, trazer essa vontade de debater teoria do direito, debater Kelsen, para a gente sair daqui, sair desse semestre, entendendo um pouquinho mais e não cometendo gafes aí de falar que Kelsen legitimou o nazismo, Kelsen criou a pirâmide, enfim, várias coisas aí que são ditas e erroneamente postas para Kelsen. Vocês querem falar alguma coisa, alguma consideração final, professor? Pode ficar à vontade. Não, agradecer novamente o convite, um prazer. As perguntas sempre são muito boas aqui na Const. E é isso, pessoal. Kelsen é um autor que tem que ser lido, tem que ser criticado, né? Mas não criticado pelos motivos que normalmente se criticam, né? Por outros motivos, né? Então, é importante a gente ler, como eu disse, esses debates aqui sobre discricionariedade, ato de vontade, ato de conhecimento, norma fundamental e assim por diante, né? Eles não servem só para a gente ter uma teoria muito bonita e muito complexa e muito prolixa, né? Mas também serve para a gente compreender o mundo prático do direito, certo? E nesse sentido, então, fico contente de poder compartilhar, né, um pouco, refletir um pouco com vocês, enfim, e estou sempre à disposição, né? Mas tendo a agenda disponível, só me chamar que eu participo aqui, né? E se forem fazer sobre do working, especialmente aceitarei o convite, porque daí vamos ver como o Dworkin destrói o positivismo jurídico e desenvolve a melhor teoria do direito de todos os tempos. Uma brincadeira, mas contem Estou vendo que comigo, temos uma tá? preferência já. Mas beleza. Não, Obrigado, professor, novamente. Obrigado, pessoal. Até mais. Tenha uma ótima noite. valeu.